Quero chamar você para abrir a sua Bíblia no texto de Jeremias, capítulo 1, Jeremias 1, no verso 5. Jeremias 1, verso 5 diz para nós o seguinte: Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Aleluia. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Vamos ver um outro texto também. Agora, vem comigo até o Salmo 139. O Salmo 139, o verso 14, diz para nós o seguinte: Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero ministrar essa palavra ao seu coração como algo que o Espírito impulsionou para que nós pudéssemos tratar nessa noite, com o tema Não somos obra do acaso. Amém? Diga aí para o seu irmão, você não é obra do acaso. Aleluia. Não somos obra do acaso. Glória a Deus. Amém? Sua vida cumpre propósitos. Sua vida tem um significado. E apesar de nós termos um tema e até uma leitura que possa nos conduzir a uma ministração que chamamos antropocêntrica, ou seja, aquela ministração que tem o homem no centro de todas as coisas, não é essa a verdade que eu quero mostrar para vocês. Eu quero apenas dizer que Deus não faz porcaria. Aleluia. Amém? Diga aí para o seu irmão, Deus não faz porcaria. Mas você já ouviu alguém dizendo assim, mas esse fulano é imprestável mesmo. Ah, não serve para nada. Ah, não vai dar em nada. E o pior ainda são aqueles que dizem, ah, não sirvo para nada, tinha que ser eu mesmo. Tudo comigo. Tinha que ser o Chaves mesmo, não é? Agora, amados, a verdade é que, diante dessa palavra, hoje nós temos a oportunidade de perceber, de discernir Deus falando conosco a respeito da nossa posição e função diante dele. O centro continua sendo Deus. É claro que a gente ouve uma mensagem como essa e a leitura dessa palavra, mesmo se você roletar a Bíblia de manhã lá um dia e vir aqui em Jeremias 1,5 e você ver essa palavra que tantas vezes Deus falou comigo e eu guardei no meu coração e é um dos motivos de eu estar aqui hoje. E tu serás chamado profeta para as nações. E Deus veio confirmando isso por tantos anos na minha vida, e isso sempre afagou o meu coração de alguma forma, mas a verdade é que não tem nada a ver comigo. A verdade é que tudo tem a ver com a designação. Eu te formei, eu te fiz e designei. E quem está fazendo essa obra? É o próprio Deus. Quem está realizando esse trajeto? É o próprio Deus. Então, eu não quero que você tenha essa mensagem hoje, última mensagem de ceia do ano, com a visão de que, ai, glória a Deus, o Senhor acariciou o meu ego. Não é isso. Mas
Ele está assim dizendo que nós ocupamos uma importância para esse tempo. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Você tem uma importância para essa geração. Você tem uma importância para esse tempo. Então, queridos, quando o Senhor faz esse chamado ao profeta Jeremias, nós percebemos que quando Deus está trabalhando, quando Deus está formando algo, criando algo, fazendo alguém, fazendo alguma coisa, Ele traz para ocupar uma posição exclusiva. Deus não faz nada para não valer nada. Então nunca diga para alguém você não vale nada. Nunca pense sobre alguém, não vai dar em nada. Porque Deus já pagou um alto preço pela pessoa mais miserável que tu conseguir pensar aí na sua mente. E Deus pagou um preço. E Deus tem um propósito para essa vida. Agora, é claro, não enxergue essa ministração. Eu estou trazendo muitas ressalvas aqui, para que você não entenda essa mensagem com esse viés antropocêntrico. Eu estou dizendo, Deus está fazendo, e houve uma decisão em Deus em te fazer, em te formar. Você não é obra do acaso, Ele te fez e te deu uma posição nessa terra, Ele te fez e te deu uma posição diante dEle, não só na terra, mas no céu, há uma posição para você. É por isso que somos chamados igreja, somos chamados povo de Deus. Esse é o plano de Deus, e a condição de não estarmos entendendo isso está nos atrapalhando demais, está atrapalhando a humanidade, está nos colocando nesse posicionamento de menosprezo, de sem valor, sem sentido, quando essa não é a visão de Deus sobre nossas vidas. O Senhor, para cada um, é claro que Ele não levanta todos para ser um profeta à medida de Jeremias, mas, em geral, todos nós somos chamados a profetizar. A partir do momento que Jesus disse, vão pelo mundo inteiro e pregue o Evangelho, Ele nos deu uma incumbência profética. Quando a palavra nos chama a fazer declarações poderosas da própria palavra, Ele nos chama para o contexto profético. Então nós somos feitos, escolhidos por Deus, e Ele nos dá uma função, uma posição. E quando o Senhor chama Jeremias, Ele enfatiza o propósito. Quando o Senhor me chama, Ele enfatiza o propósito. Quando o Senhor te chama, Ele enfatiza o propósito. Jeremias, ele foi criado de maneira artesanal para cumprir um propósito específico. E você pode olhar, mas isso foi com Jeremias. Não. Isso é com você também. Isso é comigo também. Lembra aquela música antiga que nós cantávamos lá no Brasil? Você tem valor? O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Esse é o nosso valor. Não é relacionado ao que nós somos, ao que nós temos, não é relacionado às nossas características pecaminosas, não, mas é aquilo que naturalmente da parte de Deus somos feitos. Nós fazemos parte de um projeto divino, nós fomos escolha, projetado, nós somos artesanalmente feitos para um propósito. É assim que acontece com cada um de nós. Deus nos formou de maneira individual e traçou um plano para as nossas vidas. No capítulo 44, verso 2, ainda sobre Jeremias, está escrito assim, diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará, aleluia. E ele diz, não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum a quem escolhi, glória a Deus, glória a Deus. Agora, qual que é a grande questão? É que Satanás sabe de tudo isso. Satanás conhece isso tudo. Ele sabe como você foi criado. Você consegue entender que Satanás já andou nas regiões celestes perfeita e que ele sabe a maneira de Deus?
E quando o diabo percebeu o que Deus estava fazendo, quando lá numa família improvável, lá num ajuntamento improvável, você estava sendo gerado, sua mãe disse, estou grávida, e de repente alguém disse, aborta, cai fora, não quero saber, some daqui, ou alguém disse, ai, que bênção, que alegria, que maravilha, que bom, glória a Deus. Deus estava no controle de tudo. E Satanás estava vendo. O diabo estava vendo tudo isso. E conhecedor dessa realidade, ele está sempre buscando estratégias para nos distanciar de Deus, desde o ventre. Você que tem uma história que sabe que desde o ventre você não foi bem-vindo, é mais e mais razão para dizer, eu tenho um propósito extraordinário nessa geração. Porque quanto maior é a fúria do diabo contra as nossas vidas, mais indício é de que grande é a obra que Deus quer fazer em nós e através de nós. E o diabo vai colocando barreiras para nos impedir de nos achegarmos a Deus, porque distante de Deus nós ficamos à mercê das trevas. E passamos a perder o quê? A nossa identidade. Qual que é o grande problema que o ser humano enfrenta hoje? Conversa com qualquer um. Ele está em depressão, está em ansiedade, está em tristeza, está doente, está mal, porque não reconhece sua verdadeira identidade. É sobre isso que essa palavra está falando. É sobre essa realidade que Deus está trazendo para nós nessa noite. Ele está dizendo, você não é uma porcaria, porque eu não faço porcaria. Ele está dizendo, eu te conheço desde o ventre, eu te fiz lá, eu sou o seu pai, eu sou o seu artista e projetor, eu sou o seu escultor. Então, se o seu pai ou se sua mãe não gostaram de você, eles não têm nada a ver com isso. Você precisa saber que hoje você já está adotado na família de Deus e agora você ocupa uma importância nele. E o diabo não pode continuar manchando a sua identidade. Agora, se insistimos em pecados, nos afastamos. E vamos ficando mais distantes. É por isso que o diabo, a grande estratégia, é trazer para nós a satisfação do nosso ego, dos nossos gostos, da nossa vontade carnal. Por quê? Porque o que está escrito em Isaías 59:2 é: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o problema da humanidade é isso. Quanto mais nós estamos querendo encontrar nossa identidade fora de Deus, mais nós nos afundamos em pecado. Mas nós precisamos satisfazer o nosso ego. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Estão caminhando comigo aqui? Agora, o pecado, ele nos distancia de Deus e nos traz um senso de desvalorização. Porque o diabo nos leva a pecar e depois à noite no travesseiro ele fica falando, aí, tá vendo? Isso é imprestável. Aí você não serve para nada. Aí, tá vendo? Você não vai chegar em lugar nenhum. Aí, você é um drogado, você é um bêbado, você é uma prostituta, você é um isso, você é aquilo, você é um mentiroso, você é um falso. Essa é a estratégia do inferno. E nós vamos assimilando isso, assimilando. Mas, irmãos, há novidades. Diga aí para o seu irmão, há novidades. Aleluia. Porque por meio de Cristo, nós podemos ter o resgate da nossa verdadeira identidade. Aleluia. Por meio de Deus, através de Cristo, a nossa verdadeira identidade é resgatada para sermos o que devemos ser. E o que é que nós somos? Você leu no texto. Escolhido, chamado, colocado para um posicionamento nessa geração. Agora, é lindo quando nós vamos para a referência do Salmo 139. E o texto diz, você é extraordinário. Glória a Deus. Mas, Mirela, não tem a ver com o que nós somos, tem a ver com o que Deus está fazendo. Aleluia. Não tem a ver com, mas eu sou fraco, eu sou só o pó, só o fiapo. Sim, o mesmo Davi que escreveu isso, dizendo, Senhor, lembra-te de que somos pó. Ele também está dizendo, eu reconheço que o Senhor nos criou de forma extraordinária. Aleluia. E o Senhor nos criou para isso, para sermos extraordinários. Já assistiram o filme Extraordinário? Faz tempo, não é?
Tem um filme que chama Extraordinário. Agora, a questão, Moisés, é que Deus nos escolheu. Primeiro, Deus não faz porcaria. Felipe, segundo, Deus não escolhe porcaria. Se Ele nos escolheu, é porque temos valor. É porque temos importância. Mas eu não estou falando de eleição, da eleição, predestinação. Eu estou te falando que quando você começa a caminhar na direção do que Deus está realizando, você começa a entender isso. Eu fui criado por Deus. Eu sou chamado por Deus. E ele vai dizer para Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. E eu quero dizer nessa noite a você, querido irmão, querida irmã, que não existe nenhum acaso em nossa formação. Biblicamente nós vamos reconhecendo que nós somos propositalmente comprimidos numa forma preparada pelo Supremo Oleiro. Deus te fez com a mão dele. Deus te fez com as ideias dele. Deus te fez com os planos dele. Você não é um projeto. Talvez alguns de nós fazemos parte de uma família que fomos altamente queridos, projetados, almejados pelo pai e pela mãe, que fizeram programas, que na data certa conseguiram engravidar, e que aí chegou o filho, a filhinha, querido, querida. Mas mesmo assim você não tem nada a ver com eles. Deus é quem estava te projetando. Deus é quem estava te tecendo. Aí nós vamos para o Salmo 139, verso 15, e nós vamos perceber isso, que nós somos obras criativas, delineadas por Deus. E ele diz, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E esse texto nos mostra que antes de sermos formados, nós já fazemos parte do plano de Deus. Eu já perguntei para Deus assim, Deus, por que nesse tempo? Por que nessa geração? Eu tenho um perfil antiquado. E eu falo assim, Deus, eu queria ter vivido e ter me desenvolvido lá nas décadas de 60. Carrões, brilhantina, roupas decentes, e que a própria pregação do evangelho era só falar, abandona o santo e vem para Jesus. E as pessoas se convertiam, as multidões, nas praças, nas ruas. Mas aí eu digo, o Senhor me chama bem agora, para esse tempo difícil. Que para pregar o evangelho para alguém, você tem que cursar todas as universidades, saber de biomedicina, saber de ciência, de inteligência artificial, cansativo. Aí Deus fala assim, eu vos chamei porque vocês são fortes. Aleluia. Vocês entendem por que nós estamos nesse tempo? Deus escreveu a nossa história. Ele nos conheceu, Ele nos escolheu, Ele nos constatou pela visão antes da formação. Antes de sermos um embrião, Deus já tinha lá tudo estabelecido. Aí nós vamos para o Salmo 139, verso 16. E nós percebemos que nós somos exatamente o que Ele planejou. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Olha, esse texto não nos fala de um determinismo de Deus, não nos fala de um Deus manipulador. Eu vou levar você para onde eu quero, levar do jeito que eu quero. E é claro, Ele vai nos dar a oportunidade de escolha. Mas o que este salmo está dizendo para nós é que, assim como um pai ou uma mãe, Felipe, você olha para o Rian, e aí você diz assim, filho, bora filho, vamos pegar esse exemplo do futebol. Vamos, filho, vamos fazer isso acontecer. O pai vai te apoiar, o pai vai te ajudar. Anda no que o pai está te ensinando, está direcionando. Vai dar tudo certo, vai ser uma bênção, nós vamos fluir nisso. Eu estou contigo. Show. O que você está fazendo? Escrevendo uma história para ele. Mostrando para ele que existe um caminho de sucesso. Que se ele andar na obediência, na regra, na direção,
Na submissão as coisas vão acontecer. É isso que Deus está dizendo. Ele não está dizendo assim, eu já determinei cada passo que você vai dar. Não, ele está dizendo, eu já fiz um caminho de boas obras para você, ande nele. Mas você pode escolher desistir disso. Você pode escolher desobedecer o seu pai. Você pode escolher fazer de forma diferente. E na verdade, a maioria escolhe dessa forma. E nós estamos fazendo isso com Deus também. Mas Deus está dizendo, eu tenho um bom plano para você. Que tal você acatar? Todos os meus dias determinados para mim foram escritos no teu livro. E nós temos, amados, uma posição estratégica diante de Deus de adorador. Por isso o salmista, na sequência, neste salmo, ele vai dizer, eu te louvo, ou eu te louvarei. Verbo que significa reconhecer, louvar, dar graças, confessar. Um ato de reconhecimento do que é correto em relação a Deus, em louvor e ação de graças. Então Deus nos escolheu para sermos adoradores. Ninguém pode fugir dessa condição. Então, se você está tendo dificuldade com um propósito, com um caminho, aonde eu sigo, o que eu faço? Comece adorando. A adorar a Deus é o que te conecta com a essência de quem você é. Você nasceu para adorar a Deus. A adoração é o maior propósito da vida humana. Tudo o que fazemos deve adorar a Deus. O texto bíblico é amplo em destacar a nossa posição e a nossa função. E em Efésios 2:10 o texto vai dizer que nós somos criados. Em 2 Timóteo 1:9 vai dizer que nós somos salvos. E 1 Pedro 2:9 vai dizer que nós somos chamados. Agora veja, nós não fomos criados para nada. Nós não fomos salvos para dizer eu sou salvo. E nós não fomos chamados para dizer, eu tenho um chamado. Vou ficar cantando a musiquinha. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu fui escolhido. Não é para isso. A palavra diz que nós somos criados, nós somos salvos e nós somos chamados para servir a Deus. Esse é o seu propósito. Sirva a Deus. Ande com Deus. Caminhe com Deus. Honre a Deus. Esse é o plano. O seu plano não é adorar o santo A, B, C, D. O seu plano não é ser pedagogo, psicólogo, advogado, mecânico, farmacêutico, engenheiro, lixeiro ou faxineiro. O seu propósito é adorar a Deus. Tudo que fazemos é adorar a Deus. Então, queridos, nós somos criados por Deus e para Deus, e até que compreendamos isso, a vida jamais fará sentido. Até que você entenda que a sua devoção, a sua adoração, a sua vida genuinamente entregue para Deus é o que vai trazer sentido. Nada vai fazer sentido. Agora vamos dar um passo a mais. Porque Deus, Ele não apenas nos escolheu, mas Deus nos marcou. Ou seja, Deus nos deu uma posição. Antes de você nascer, eu o separei. Não é isso que o texto diz para nós? Então, antes do nosso nascimento, nós somos marcados por Deus com a sua essência, a santidade. Deus plantou a santidade dele em nós. Por isso, quando ele diz, eu o separei, significa dizer, eu o santifiquei. Antes do nosso nascimento, Deus nos colocou à parte, nos consagrou. Você não está aqui por acaso. Você não é obra do acaso. Você não tem chegado até este tempo por motivo nenhum, não é isso. Mas ao contrário, antes do nosso nascimento, Deus nos colocou à parte, Deus nos consagrou, Deus nos tirou do uso profano e ordinário e nos declarou limpos. Mas isso foi para o Jeremias. Não, Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É um chamado para todos. É um chamado para todos. Agora, essa realidade, ela se confirma na declaração do salmista sobre a sua maravilhosa identidade, quando ele diz, porque me fizeste de modo
especial e admirável. Queridos irmãos, nós somos chamados para a santidade, nós não fomos chamados para a impureza, nós não fomos chamados para o pecado, nós não fomos feitos para essa vida de mazelas, nós não fomos feitos para essa vida de adultério, de droga, de prostituição, de vício. Nós fomos feitos para uma vida abundante, uma vida saudável, uma vida de santidade, uma vida curada, abençoada. Essa é a nossa vida, essa é a sua verdadeira identidade, porque me fizeste de modo especial e admirável. Pensa amanhã você chegar de frente para o espelho e a hora que tu for escovar o dente ali e você olhar para o espelho e quantas vezes talvez você já disse, é um imprestável mesmo, não serve para nada, faz tudo errado. Quem sabe amanhã você vai dizer, você é especial e admirável. Mas não é uma declaração de mantra, não é uma declaração de pensamento positivo, é uma declaração da palavra de Deus sobre mim e sobre você, de modo especial e admirável fomos feitos, fomos realizados por Deus. Quando o salmista fala aqui, porque de um modo especial, ele está usando a palavra terrível. Sabia disso? A palavra original é terrível. Só que esse terrível, extraordinário, significa temer, respeitar, reverenciar, estar temeroso. É um terrível que causa temor. Temor não é medo, você sabe disso, não é? Medo é uma coisa, em algum aspecto negativo, na maioria deles. Mas o temor é uma reverência. Nós somos criados em meio a um estado reverente. Então, queridos, você não é qualquer coisa. E ele diz, de modo admirável ou tão maravilhoso fui formado. E ele diz, maravilhosas são as suas obras. E quando ele diz maravilhoso ou extraordinário, ele está usando um verbo que significa fazer alguma coisa maravilhosa, fazer alguma coisa extraordinária ou difícil. Lembra na semana passada que eu falei sobre esse salmo e falei sobre complexidade? É uma palavra que significa complexo. Você foi feito de uma maneira complexa. Mas você não precisa viver de maneira complexa, amém, queridos? Seja simples, viva simplesmente em Jesus. Mas essa palavra em geral significa as obras maravilhosas de Deus. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você é uma obra maravilhosa de Deus. Você não é o que os seus pais declararam, você não é o que a sociedade fez de você, você não é o que a vida fez de você, você não é o que a sua história fez de você, você é o que Deus sempre sonhou a respeito de você. E se você não alcançou ainda este patamar, hoje Deus está te chamando para isso. Aleluia. Hoje Deus está nos chamando para uma ceia de conscientização. Essa última ceia de 2025, Ele está dizendo, vem para o seu real propósito, vem para a sua verdadeira identidade, para de ficar patinando. E se lembre, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. É Ele que está resgatando isso tudo em nós. É Ele que está fazendo isso tudo em nós. É pela gloriosa obra de Jesus Cristo em nossa vida. Por isso que eu estou dizendo para você claramente, não utilize isso como mantra, não faça disso como pensamento positivo, apenas dizendo como metodologias científicas ou neurocientíficas, mas faça isso em fé, em atitude de reverência, dizendo, eu sei quem eu sou, eu tenho um Pai, eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus que se importa comigo. Um Deus que me criou na perfeição da sua glória, de modo espantoso, terrível, extraordinário. E quando eu estraguei tudo, Ele ainda enviou o seu Filho Jesus para me salvar. Quando eu pensei que tudo estava perdido, ainda o Senhor veio ao meu encontro para dizer, filho, filha, não está tudo perdido. Agora, só para a gente poetizar um pouco aqui a questão e pensar um pouco mais além. Já leram o livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren? Já leram? Capítulo 30 desse livro, ele vai dizer, Deus, presta atenção nisso, Mirella.
Talvez você olhe assim, ô pai, mas eu fui nascer desse Fidelis, fui nascer dessa Helena. Ô Senhor da glória, tem misericórdia. Deixa eu falar para vocês. Talvez, Felipe, você fale assim, ah, meu pai, eu fui nascer bem desse Ivani, desse Moisés. Imagina. Talvez o Anderson fale, fui nascer bem dessa Raquel, Senhor. Pensou? Olha aí. E qual que é o nome do pai? Ah, eu fui nascer bem desses dois aí, Deus. Que coisa, olha aí, tá vendo? Já pensei nisso. Ouça isso. Deus cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Deus estava sem o cetro na mão quando você foi concebido? Deus estava sem o controle? Queridos, uma vida chegada nessa terra, chegada no ventre materno, é um dos milagres mais extraordinários que existe na condição humana. E aí o texto, o Rick Warren, ele vai escrever isso. Deus cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Davi louvou a Deus por essa magnífica atenção pessoal aos detalhes. Tu fizeste tudo com delicadeza. As partes íntimas de meu corpo e as uniste no ventre de minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Aí o Rick Warren ele vai citar Ethel Waters, que disse, Deus não faz porcaria. Deus não errou quando juntou o DNA necessário para que nascesse você. Deus não apenas o moldou antes do seu nascimento, mas planejou cada dia da sua vida para favorecer seu processo de formação. Davi continua, cada dia da minha vida foi gravado no teu livro, cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia tivesse acontecido. Isso significa que nada que tenha ocorrido em sua vida é insignificante. Deus usa toda a sua vida a fim de moldá-lo para o ministério com relação aos outros e formá-lo para seu serviço perante Ele. Deus jamais desperdiça coisa alguma. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiências de vida, a menos que pretendesse usá-las para a sua glória. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que você é especial e admirável. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Aleluia, aleluia. E a virada de chave precisa acontecer, meus irmãos. Porque, eventualmente, alguém diz, ah, o meu pai foi um drogado, então eu não serei, ele já foi uma boa influência na sua vida. Entende? Ah, o meu pai abandonou a minha família. E eu não vou fazer isso. Então ele já foi uma boa referência para a sua vida. É o meu caso. Eu cresci dizendo, eu vou ter uma família, custe o que custar, até que a morte nos leve para a eternidade. E quando eu tomei essa decisão, eu escrevi algo no mundo espiritual. E situações e possibilidades para que isso tivesse acontecido, tivemos. Mas eu digo, a minha família é uma família de divorciados. Os meus irmãos divorciaram, casaram de novo. Nós mantivemos firmados. Porque eu olhava para a história do meu pai e da minha mãe e dizia, isso nunca vai acontecer comigo, em nome de Jesus. Não é uma força de vontade, é uma declaração em fé, é um trabalho diário para que isso não acontecesse e nem aconteça. Então, queridos, tudo que você tem vivido, a história que Deus tem traçado para você, sobre você, vai cumprir um propósito dele. Quando olhamos a história de Jeremias, uma história sofrida. Quando olhamos a história de Isaías, uma história difícil. Quando olhamos histórias de profetas, homens, mulheres de Deus, ninguém é mamãozinho com açúcar, melzinho na chupeta. Ninguém. Não pense que será diferente contigo. Tem luta, tem trabalho, tem tribulação. Às vezes nós escapamos a marcha, pisamos na bola, enfiamos o pé na jaca e chutamos o pau da barraca. Mas volte-se para o Senhor, porque é nele que a nossa identidade está constituída.
Como você descobre mais quem você é? Quanto mais você conhece a Deus. Você não se conhece melhor quando você faz terapia, quando você faz introspecção. Você se conhece cada vez melhor quando você conhece mais a Deus, quando você mais se aproxima de Jesus. É Ele quem tem a nossa identidade na mão. É Ele quem tem o nosso propósito na mão. Então continue adorando. Porque a nossa identidade, o nosso propósito, eles são confirmados no nosso íntimo. Você sente que tem algo mais por fazer. Você sabe que existe algo maior para realizar. Essa é a comprovação no seu íntimo de que você foi feito de maneira extraordinária. De que você cumpre um propósito nesta terra. E está acontecendo. Meus irmãos, não fique pensando em propósito, sobre algo que vai acontecer. O propósito está acontecendo. Cada luta, cada dia, cada adversidade é o propósito se cumprindo. Agora, quando o propósito se cumprir definitivamente, esteja pronto para dar tchau também, querido. Se você tem orado muito, Senhor, cumpra o seu propósito na minha vida, tu está querendo morrer? Porque a palavra diz que Davi, tendo cumprido o seu propósito, descansou. Então eu digo, Senhor, cumpra o propósito desse dia. Faz o que tem que fazer para hoje. Mas me deixa ir vivendo aqui mais e mais propósito do Senhor. Agora, se eu digo, cumpra o seu propósito da minha vida, pá, acaba, queridos. Ele faz acontecer amanhã e já era. Já foi. Cuidado. Agora, o salmista, o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, disso eu tenho plena certeza. Disso o quê? Que eu fui criado dessa forma. No meu íntimo está dizendo isso. A minha alma o sabe muito bem. E quando ele fala minha alma, ele utiliza aqui um substantivo que significa o hálito, o ser interior com seus pensamentos e emoções. Você muitas vezes está travando uma batalha, você está travando uma luta, porque você sabe que o que está vivendo não é tudo, porque você sabe que há muito mais que isso, porque você sabe que Deus te chamou, te levantou nesta geração para coisas muito maiores, e hoje Deus está aqui para dizer, para mim e para você, você está certo, é isso mesmo. Mas se alinhe. Pare de negligenciar a sua identidade. Aí, nesse sentido, o mesmo livro do Rick Warren, ele vai dizer o seguinte, fisicamente, isso é poderoso. Ana, Felipe, fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco exclusivo. Isso é ciência. Assim como temos impressões digitais, padrões de íris e de voz singulares. Nosso coração bate com padrões sensivelmente diferentes. É magnífico que, apesar dos bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais tenha tido um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Pensa em todo mundo que já viveu nessa terra, desde o Adão até o último que viverá. Ninguém vai bater o coração igual ao seu. Ninguém vai ter o mesmo desenho do seu dedão. Ah, meu Deus! Ninguém vai ter o mesmo modelo, estilo da sua íris. Ninguém vai ter o mesmo padrão da sua voz. Por isso, se desperte, se levante. Por isso, meu querido amigo e irmão, nós temos mesmo que ir lá e com as nossas debilidades, com a nossa voz diferente, com o nosso jeito diferente e falar também. Porque tem um monte de gente falando porcaria, mas nós temos que ir e falar as verdades de Deus. Nós temos que profetizar, declarar as palavras de vida. Nós temos que fazer a diferença pelo que carregamos, e o que você carrega é único. Quando nós dizemos que você é único, essa é a pura realidade. É a pura realidade. Mas não tem a ver que você é o mega, super importante, você sozinho é o cara. Não, nós em conjunto, no plano de Deus, como um corpo vinculado, crescendo. Ah, meus irmãos, nós somos uma potência. É hora de nos despertarmos. É hora de termos essa identidade muito bem definida, saber para que estamos, por que estamos. Porque Deus te designou. Deus pegou lá, na semente do céu, com um DNA único, exclusivo, especial. E disse lá, 27,
de novembro de 1986. Moisés, Ivani, Felipe. Uau! 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 Não, pastor, não pode ser, mas era tudo estranho, era tudo difícil, não era para ser. Não devia ter sido assim. Vocês ainda vão ver coisas maravilhosas. Você ainda vai falar, que bom que eu perseverei. Mas você vai dar tanto orgulho para nós, menino. Há muito mais que isso. Você que gosta de falar eu que fiz, você vai dizer, meu pai. Meu pai. Meu pai, Antes de você nascer, eu designei profeta para as nações. Nós não temos chegado até aqui, Anderson, à toa. Há um plano. Há um plano. Não fomos criados a esmo, por acaso. Deus tem um plano específico para cada vida. Um plano específico. Um plano específico. O grande propósito para Jeremias é que ele fosse profeta para as nações. E de alguma forma, esse também é o plano de Deus para as nossas vidas. E eu quero declarar o que ainda está no Salmo 138, verso 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, aleluia. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das suas mãos. Por isso, seja um porta-voz. Por isso, declare, proclame. Seja uma pessoa levantada por Deus para proclamar somente aquilo que Ele mandar. Pare de falar besteira. Pare de usar sua voz, seu corpo, sua mente, suas emoções, seus olhos para o que não presta. Se fomos posicionados como profetas para esta geração, o profeta não fala de si mesmo, o profeta não contradiz a lei do Senhor, ele é inspirado para manifestar as revelações da palavra do Senhor. Guarde essa palavra, revelações da palavra do Senhor. Antes de sermos formados, o Senhor nos deu para proclamarmos suas virtudes para todos os povos, tribos, línguas e nações. Antes de nascer, já havia um propósito para as nossas vidas, e claramente nós podemos ouvir Deus falando conosco sobre isso, quando diz, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15,16. Deus te fez para frutificar. É na frutificação que se comprova que nós somos discípulos de Jesus. Mas não para por aí. 1 Pedro 2,9. O Senhor nos diz, vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi feito para adorar. Enquanto você adora, profetize. Profetize as palavras de vida. Profetize as palavras de sabedoria. Profetize as palavras de transformação. Às vezes a gente pensa que não está chegando em lugar nenhum, que não está dando em nada, mas palavra de vida é vida e vai promover tudo aquilo o que Deus a designou para que se cumpra. Profetize. Pare de ficar se menosprezando, pare de ficar dizendo, mas tem gente falando tão mais bonito, tem gente tão preparada, tem gente que sabe tanto. Queridos, eu só sei que eu não sei de nada. Eu quero ser instrumento. Me dê, Senhor, o que falar na hora certa. Me dê a sabedoria para aplicar qualquer coisa que eu tenho conhecido no Senhor no momento certo. Porque todos nós fomos edificados para o cumprimento dos propósitos divinos.
Deus. Você não é obra do acaso. Quando nós nos esquecemos disso, nós temos o sentimento de que a vida não vale a pena. Mas isso é um engano das trevas. A nossa identidade perfeita, ela se estabelece em Deus. O inferno, por meio do pecado, tenta a qualquer custo ofuscar nossa luz e corromper a nossa identidade. O diabo não queria que você estivesse aqui. Ele queria que tu já estivesse morto. Mas Deus tem te guardado. Deus tem te sustentado. Então deixe que a luz de Deus te guie. Porque quando a luz de Deus nos guia, nós somos desembaraçados dos temores. Nós reconhecemos o nosso valor, não na arrogância, mas no reconhecimento de quem Deus é em nós. Não na soberba, mas naquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. E então nós reconhecemos o nosso valor, somos curados, fazemos a diferença, ficamos convictos que somos especiais e admiráveis. Então amanhã, Ana, quando vier aquela sensação de dizer, não está dando em nada, mas eu não presto para nada, mas nada dá certo, olhe no espelho e diga, tu é especial e admirável. Aleluia. Que tal, Helena? Você é especial e admirável. De forma extraordinária fomos feitos. E o fato é que Deus nos criou com muito amor para atendermos aos seus propósitos. E por isso nós temos as características que deveríamos ter. Nascemos exatamente no tempo que deveríamos nascer. E agora devemos cumprir exatamente o que viemos cumprir. Atos 17, 26 está escrito, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus tem um propósito com você, agora e nesse lugar. Fique de pé, por favor. Você foi edificado para um propósito. Você foi feito para algo especial. Fale com Deus nesse momento.